Olá, graça e paz. Que prazer e alegria estar e contar com você aqui nesse segundo dia da nossa Semana Teológica. A proposta que o Senhor tem nos feito, tenho certeza que vai transformar completamente a nossa vida. A nossa proposta durante toda essa semana é percorrermos o mesmo caminho que o sacerdote percorria no tabernáculo. Aliás, eu tenho duas coisas para dizer para você importantíssimas antes da gente começar a ministração desse dia. A primeira delas é exatamente essa. Se você não participou da primeira aula exibida ontem, no dia 31 de agosto, se você não participou, não viu essa aula, por favor, você não pode continuar sem vê-la. Por quê? Porque nós temos orientações extremamente importantes, considerações preliminares que eu fiz, que certamente servem de fundamento para o edifício, para a construção que a gente está propondo fazer durante toda essa semana. Continuar sem ter em mente essas verdades, essas orientações, certamente vão trazer um prejuízo muito grande. Então eu quero pedir para você, se você não viu, não participou dessa aula, desse vídeo exibido ontem, por favor, nós vamos deixar aqui para você e você vai poder ter acesso direto nele, se exponha a ele, aí depois sim venha para essa ministração, tá bom? Nós vamos estar a semana toda, todos os dias, soltando um vídeo específico sobre cada um dos utensílios que compunham o tabernáculo. E hoje estamos no segundo dia, primeiro dia do mês de setembro e segundo dia da nossa proposta e da nossa semana teológica. O segundo recado, o segundo pedido que eu queria fazer, na verdade, para você é exatamente que você influencie o maior número possível de pessoas que você puder. Então compartilhe o link do vídeo de ontem, compartilhe o link desse vídeo, consiga o maior número de inscritos para o canal. Sabe, queridos, quando a gente chega num determinado número de inscritos no canal, a gente dispõe de algumas ferramentas que podem trazer maior riqueza. E eu preciso disso. Então, se você pode, por favor, compartilhe, influencie o maior número de pessoas que você pode. Nós estamos rumo aos 1000 primeiros inscritos. Eu gostaria muito que você fizesse parte disso. Então compartilha esse link, por favor, com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que logo, logo a gente vai chegar lá e a gente vai poder produzir muito mais conteúdo, com mais qualidade, usando mais recursos, com tempo maior, de maneira que o corpo de Cristo pode ser edificado não somente aqui em Ribeirão Preto, mas aonde quer que a internet chegue, ou seja, no mundo todo. Não é verdade? Amém, glória a Deus. Eu quero continuar então a proposta que a gente começou ontem. Como eu já disse hoje aqui, né? Nós temos um privilégio hoje que é de desfrutar da nossa vida devocional. Jesus disse: quando você quiser orar, entra no teu quarto, tranca a porta e ora ao teu Pai que em secreto te ouve. E o teu Pai que em secreto te ouve vai te responder. A minha proposta durante essa semana toda aqui é nós usarmos a analogia, a figura do tabernáculo que foi construído lá no Velho Testamento. Você pode ler Êxodo capítulo 25 a partir do verso 1, capítulos seguintes, e você vai ter uma noção desse local que foi um pedido, uma orientação de Deus. E trazendo para os nossos dias, quando eu entro no meu quarto e eu desenvolvo a minha vida devocional, se eu tenho em mente que esse caminho proposto no tabernáculo é o caminho que eu posso percorrer quando eu entrar no meu período devocional, ontem mesmo a gente falou sobre isso, a gente vai perceber que o tempo voa e a gente mal vai ter tempo de percorrer todo o caminho para chegar até o lugar de maior intimidade, de maior glória com Deus. Ontem nós trabalhamos bastante o primeiro utensílio que faz parte do tabernáculo, que é o altar do sacrifício. Hoje nós nos colocaremos diante da bacia de bronze, porque depois que o sacerdote passava pelo altar do sacrifício, ele tinha que passar pela bacia de bronze. Esses dois utensílios estavam do lado de fora, no chamado átrio externo do tabernáculo,
porque depois de ter passado por esses dois utensílios, por essas duas peças, o sacerdote então entrava no chamado Santo Lugar. O Santo Lugar, ele era composto pela mesa dos pães da proposição, pela menorá e pelo altar de incenso. Vou colocar a imagem aqui para você ter apenas uma ideia do ambiente que forma o santo lugar. E depois sim, havia depois do véu o santíssimo lugar, o santo dos santos, o lugar onde está a arca da aliança. Mas esse era o caminho percorrido pelo sacerdote, esse é o caminho que pode ser percorrido por mim e por você na nossa vida devocional. E hoje o que eu quero compartilhar com você são verdades que podem ser aplicadas no que diz respeito à bacia de bronze. Essa bacia de bronze, esse segundo utensílio que o sacerdote tinha que passar. E quando a gente olha para a bacia de bronze, eu já falei, você pode ler mais acerca disso a partir de Êxodo 25, mas a gente vai perceber que havia um propósito nessa bacia. Ou seja, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, ele oferecia o animal, havia derramamento de sangue. Eu compartilhei que esse animal precisava se submeter a cortes específicos que deviam ser queimados nesse altar de incenso. Havia derramamento de sangue, o sangue precisava ser colocado nas pontas desse altar. Enfim, você há de convir comigo que todo esse processo proporcionava muita sujeira, muito sangue, não é? E para que o sacerdote pudesse entrar no santo lugar, antes de entrar no santo lugar, ele precisava passar pela bacia, que tinha esse propósito de lavar, de purificar, aqui tanto na perspectiva física, natural, de todo o sangue que o sacerdote estava manchado por causa do sacrifício, como também cerimonial, ou seja, ele precisava passar por uma purificação por meio da lavagem de água, para que ele fosse purificado cerimonialmente falando, e ele tivesse então a possibilidade de entrar no santo lugar e depois no santíssimo lugar, no santo dos santos. Mas enfim, quando ele passava pela bacia de bronze, ele passava por um processo de purificação, um processo de lavagem. E o texto é claro quando diz que as partes que deveriam se submeter a essa limpeza eram as mãos e os pés. As mãos e os pés precisariam ser lavados. E aqui eu quero já inclusive propor uma aplicação, porque quando a Bíblia fala de mãos e quando a Bíblia fala de pés, eu tenho um entendimento e uma proposta que eu quero fazer para você, que quando a Bíblia fala de mãos, a Bíblia está falando de ações, de obras, daquilo que eu tenho construído, daquilo que eu tenho feito. Quando a Bíblia fala de pés, a Bíblia está falando de caminhos que eu tenho percorrido, influência que eu tenho exercido através do meu comportamento e dos passos que eu tenho seguido. Então, quando eu olho para a palavra e vejo uma proposta de lavagem nas mãos e de lavagem nos pés, para mim existe um ensino embutido nessas práticas que diziam respeito a cuidados que eu deveria tomar na minha vida em relação àquilo que eu tenho feito, tanto quanto em relação aos caminhos que eu tenho percorrido. Porque as minhas ações e as rotas que eu percorro, o nível de influência que eu exerço ou que eu sou influenciado pelas pessoas que fazem parte dos meus vínculos de relacionamento, podem comprometer o nível de sucesso ou de insucesso, derrota que eu venha alcançar na minha vida. Então, quando eu olho para essa proposta de lavagem das mãos e lavagem dos pés, eu já penso na perspectiva de que eu preciso lavar as minhas mãos de tudo aquilo que eu tenho feito, de toda a obra que eu tenho realizado, e também preciso lavar os meus pés, que certamente temos percorrido caminhos que têm comprometido a glória e a santidade de Deus na nossa vida. Talvez essa seja uma das razões pelas quais
não temos provado e não temos experimentado o melhor de Deus na nossa vida. Então eu quero já nesse primeiro momento aqui dizer para você que uma das maiores riquezas que a gente precisa desfrutar quando a gente se propuser a entrar no nosso período devocional, no nosso momento de oração, é depois de ter passado pelo altar do sacrifício, é a gente poder ter a consciência que a gente precisa passar por esse processo de lavagem das nossas ações e dos nossos passos, dos nossos caminhos. Sabe, o salmista, eu estou compartilhando isso e vai fluindo uma série de textos, né, que a gente vai lembrando. O salmista pede para Deus esquadrinhar o caminho dele, ver se há nele algum caminho errado. E certamente em todos nós há caminhos pelos quais nós nos desviamos do propósito, do caminho central de Deus na nossa vida, seja para a direita, seja para a esquerda. E vez ou outra a gente precisa desse alinhamento. E através da vida devocional diária, como eu coloquei ontem, é uma possibilidade que nós temos de todos os dias nos lavarmos e nos purificarmos, tanto das nossas ações quanto dos passos pelos quais a gente tem andado. Interessante observar também que a desobediência do sacerdote a esse processo de purificação, a esse processo de lavagem, poderia comprometer a sua vida, poderia matá-lo dentro do santo lugar, poderia matá-lo dentro do santíssimo lugar. A Bíblia diz que quando o sacerdote era a única pessoa que podia entrar no santo lugar e no santo dos santos. E ele entrava com um sininho de uma romã preso no seu pé, porque enquanto ele estava oficiando no Santíssimo Lugar, se estivessem ouvindo barulho, o sacerdote estava vivo, mas se ele entrava com pecado, se ele entrava com sujeira, se ele entrava com coisas que comprometiam a glória e a santidade de Deus, ele poderia ser morto lá dentro. E sendo morto lá dentro, como é que ele seria tirado se ninguém podia entrar? Quando as romãs paravam de tocar, é porque o sacerdote provavelmente tinha morrido e ele tinha uma corda presa ao seu pé, então ele tinha que ser puxado porque ninguém podia entrar lá. Mas enfim, há muitas lições e hoje o que eu quero mais gastar tempo com você é exatamente sobre a bacia de bronze, ou seja, a necessidade que nós temos de nos limparmos, de nos lavarmos, de nos purificarmos, e isso nós podemos fazer diariamente. Eu quero propor aqui nesse primeiro momento, inclusive, dois textos bíblicos que para mim são muito profundos e que eu preciso compartilhar com você no que diz respeito a essa primeira verdade que precisa ser compartilhada. O primeiro texto está em João capítulo de número 13. Eu não vou ler o texto com você, mas eu quero sugerir que você leia, inclusive no seu período devocional. Você pode fazer uso dessa prática, a leitura da palavra de Deus, e eu gostaria muito que você lesse. No entanto, algumas verdades que eu vou estar compartilhando com você aqui, certamente você vai se lembrar à medida que eu vou compartilhando. João capítulo 13 é um dos ensinos de Jesus que traz maior impacto na nossa vida, porque é quando Jesus está falando sobre a humildade, e Jesus dá a maior lição que o ser humano já pôde aprender de alguém da estirpe de Jesus. A Bíblia diz ali em João capítulo 13 que Jesus, ele num momento de comunhão com seus discípulos, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e naquele momento ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Eu sei que a maioria de nós já nos submetemos a essa prática, ou já a praticamos, ou já a recebemos em nossa vida, alguém lavando os nossos pés, ou nós lavando os pés de uma outra pessoa. E é impressionante como esse momento é um momento que se reveste de choro, de lágrima, de constrangimento. A melhor palavra, talvez, que eu poderia usar hoje com você é essa: constrangimento. Eu acho que não há sentimento que traz mais constrangimento do que ter os seus pés lavados. Você concorda comigo? Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos e eu fico pensando o nível de constrangimento que envolveu aquele ambiente.
o coração dos seus discípulos. Eu fico pensando, um olhando para o outro e como se estivesse perguntando, vamos deixá-lo fazer isso? Vamos impedi-lo? Pedro, como todo sanguíneo e sempre, né? Sempre Pedro, quando tinha que aprontar alguma ou tomar a frente, era Pedro que fazia. E não foi diferente aqui. Você vai lembrar que Pedro faz uma colocação quando ele vê Jesus fazendo isso com os discípulos. Pedro diz assim: nunca, o Senhor nunca me lavará os pés. O Senhor nunca vai fazer isso, de forma alguma. E aí Jesus então diz assim para ele: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro na hora diz: não, então... Eu já falei como um bom sanguíneo, né? O sanguíneo ele fala, depois pensa, né? E Pedro na hora diz: não, então já que se for assim, se eu não tenho parte contigo, então o senhor vai lavar tudo, então. Vai lavar o corpo inteiro. Não vai lavar só os pés e as mãos, não. E aí Jesus então afirma, Jesus diz assim: não tem necessidade de lavar os pés. Não tem necessidade de lavar senão os pés, Pedro. Porque no demais vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos. Essa afirmação que Jesus faz, vocês já estão limpos, me leva exatamente para o segundo texto que eu queria colocar aqui como base aqui para que a gente pudesse pensar sobre ele, que é o Evangelho de João mesmo, só que agora no capítulo de número 15. Capítulo de número 15 fala sobre a videira verdadeira. Eu quero deixar esse texto também para que você o leia. Nós não vamos fazer isso agora, nesse momento. Eu só quero compartilhar algumas verdades com você, mas eu gostaria que você se lembrasse, porque João capítulo 15 é a história onde Jesus fala sobre a videira verdadeira. E eu acho interessante essa proposta de Jesus, né? Esse título ao capítulo, a videira verdadeira, Jesus se colocando como videira verdadeira, porque sempre quando a gente usa a figura de algo que é verdadeiro ou que é falso, a gente está trazendo a ideia de algo que está sendo contrastado, né? Se existe algo verdadeiro é porque existe algo falso. E embora isso seja verdade, é claro, a gente sabe que se existe algo falso é porque existe algo verdadeiro, né? Mas eu entendo que quando Jesus está trazendo essa lição da videira verdadeira, Jesus não está contrastando com aquilo que é falso. Preste bastante atenção nisso, porque aqui é uma revelação, um segredo que há alguns anos eu entendi no meu período devocional. Quando Jesus fala de videira verdadeira, aliás, eu quero até ampliar um pouquinho mais o entendimento e quero dizer para você que quando a Bíblia também diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, eu entendo que esses verdadeiros adoradores também não está contrastando com aquele que é falso. Eu vou clarear para você entender com profundidade o que eu quero dizer para você. Embora seja verdade que existem adoradores verdadeiros e adoradores falsos, embora seja verdade que existe videira verdadeira e videira que não é verdadeira, que é falsa, para mim o que Jesus está dizendo aqui não é nada contrastante. Na verdade, é um ensino de que o que Deus está buscando é algo que cumpre o propósito pelo qual ele foi feito. Eu vou deixar claro para você o que eu estou querendo dizer. A Bíblia diz em Isaías que Deus criou a nação de Israel para que ela fosse a videira verdadeira. Mas a Bíblia diz que essa videira começou a produzir uvas bravas, uvas azedas, uvas que não condiziam com o propósito para o qual ela foi criada. E aí então vem Jesus e diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, aquele propósito de produzir uvas gostosas, saborosas, aquele propósito que eu coloquei na nação de Israel e ela não foi capaz de fazer, então eu estou cumprindo, eu estou fazendo.
Da mesma forma, quando a gente olha na perspectiva da adoração, quando diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, ele não está contrastando com aquilo que é falso. O que ele está dizendo é: eu estou buscando adoração para a qual eu criei o ser humano para que ele me adorasse. Ou seja, Deus criou a mim, Deus criou a você para o louvor da glória dele. Deus criou você para adorá-lo. No entanto, todos nós, diz a Bíblia, que nos desviamos do caminho, nos desviamos do propósito, deixamos de produzir a adoração perfeita, a adoração genuína, a adoração que Deus quer receber, e começamos a desvirtuar, a distorcer, e aí Deus está buscando em mim e em você a adoração com a qual Deus espera ser adorado por você e por mim. Mas enfim, eu estou até meio que saindo do meu propósito aqui, mas eu tenho certeza que eu estou colocando na sua mão aqui sementes que vão contribuir bastante para o teu entendimento. O fato é que no texto de João capítulo 15, quando Jesus está falando sobre a videira verdadeira, no versículo de número 3, Jesus diz assim: olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Bem, eu não quero gastar muito tempo nesse particular aqui da palavra em si, da Bíblia, da palavra de Deus, tanto a palavra escrita quanto a palavra revelada, porque esse vai ser o nosso caminho amanhã, na quarta-feira, e depois na quinta-feira, quando nós nos colocarmos diante da mesa dos pães da proposição e quando nós nos colocarmos diante da menorá ou do candelabro, porque ambos estão falando do poder da palavra, a palavra escrita e a palavra revelada. Então eu não quero gastar muito tempo com você, mas eu preciso pelo menos dizer para você que existe um poder de lavagem, existe um poder de purificação na palavra de Deus. Por isso é tão importante que você e eu conheçamos com profundidade a palavra de Deus. Mas enfim, amanhã com certeza a gente vai ter mais tempo de trabalhar essas verdades. Eu quero continuar, eu quero dar sequência aqui na nossa meditação, apresentando outras lições que a gente com certeza recebe através desses dois textos que eu compartilhei com você, João capítulo 13 e João capítulo 15, porque você lembra que o propósito da bacia de bronze é lavar, é purificar. E nas próprias palavras de Jesus existe uma forma de nos purificarmos, uma forma de nos lavarmos, uma forma de passarmos pela bacia de bronze. E essa forma é ter parte com ele. Lembra que eu compartilhei com você há pouco que quando Pedro fala, não, então você vai lavar tudo, porque a primeira colocação dele foi, não, você nunca vai me lavar, Jesus. E Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, eu quero plantar no seu coração só essa outra possibilidade de nós sermos lavados e purificados, que é através de uma união, com Jesus Cristo. Jesus disse para Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ou seja, existe uma necessidade de nós termos parte com Jesus. Eu sei que a maioria de nós que estamos expostos a esse vídeo, a esse ensino, certamente já desfrutamos da salvação, da maior riqueza que o ser humano pode desfrutar. Porque esse mundo é passageiro, esse mundo é temporário. O homem viverá o máximo 120 anos, é isso que a Bíblia diz. Mas não há nada mais precioso do que ter parte com Jesus, do que ser salvo. E eu sei que a maioria das pessoas tem um entendimento errôneo, porque se você perguntar para a maioria das pessoas que estão aí fora, você tem parte com Jesus? Todas elas vão afirmar positivamente, não, eu tenho parte com Jesus, Jesus mora no meu coração. No entanto, Jesus disse assim, olha, se você me ama, você vai me obedecer.
E a melhor forma de nós avaliarmos se nós andamos em obediência é através da palavra, é através da leitura da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é o parâmetro para nós sabermos se estamos andando em obediência ou desobediência. Não adianta falar que tem parte com Jesus, mas não fazer o que ele manda nos fazer. Então nós precisamos de uma base, nós precisamos de um parâmetro, e esse parâmetro é exatamente a palavra de Deus. E aí entra exatamente o papel do Espírito Santo. Sabe, você sabe tanto quanto eu sobre a Trindade. A Trindade é algo que, porque somos finitos, nós não temos uma compreensão exata, uma explicação exata, mas nós sabemos que há o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas em uma só. No entanto, Jesus mesmo disse que quando ele subisse, ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo que seria enviado, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, todos nós precisamos de uma experiência que a Bíblia chama de novo nascimento. E é exatamente essa experiência que, quando nós nos propomos a percorrer o caminho do tabernáculo e desenvolver a nossa vida devocional, nós precisamos ter em mente que nós precisamos passar pelo altar do sacrifício e nós precisamos renovar a nossa experiência de salvação com Jesus Cristo. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos nos lavar, confirmando a nossa aliança com Ele diariamente. Assim como há uma canção que diz: todo dia o pecado vem, também todo dia eu preciso confirmar a minha aliança e o meu compromisso de seguir Jesus Cristo por todos os dias da minha vida. No entanto, voltando aqui, todos precisamos de ter uma experiência com o Espírito Santo. Talvez haja pessoas que estão me ouvindo nesse momento que não tiveram ainda a oportunidade de se entregarem para Jesus Cristo, de consagrarem as suas vidas, de se lavarem em Jesus, de terem parte com Ele, de aceitarem o sacrifício que Ele fez morrendo na cruz do Calvário. Eu quero dizer que essa é a oportunidade que você tem para fazer isso, querido. Se você ainda não fez, você pode fazê-lo. Eu quero orar por você e quero abençoá-lo. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor não está limitado a tempo e a espaço. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ninguém melhor do que o Senhor para conhecer o coração de cada pessoa que está exposta a esse ensino. Eu quero pedir que essa nova vida que pode ser proporcionada através de uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência com a cruz, uma experiência de conscientização do nosso pecado, uma necessidade de confissão do nosso pecado. Com a nossa boca, nós confessamos o nosso pecado e no nosso coração nós recebemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e nosso único Salvador. Meu querido, eu quero desafiar você, se você está fazendo essa oração pela primeira vez, se você nunca entregou a sua vida para Jesus e quer fazê-lo definitivamente hoje, gostaria muito que você deixasse o seu nome nos comentários, deixasse o seu contato, porque nós teremos imenso prazer de manter contato com você, ajudar você a crescer, ajudar você a percorrer esse caminho do tabernáculo que nós estamos propondo essa semana toda, só que agora com uma nova vida em Cristo Jesus. Então, essa é uma forma de nos lavarmos. Sabe, querido, mesmo você que está me ouvindo, que talvez tenha tanta coisa que deponha contra, sabe, a tua vida, talvez você tenha feito tantas coisas erradas, das quais você se envergonha. Eu quero dizer para você que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Se você está em Cristo, você é nova criatura, você foi lavado, você foi purificado, você foi limpo e agora você pode marchar, você pode prosseguir, você pode chegar lá no Santo dos Santos. E essa é a boa notícia que eu tenho para você. E para aqueles que já fizeram isso e que mesmo assim
reconhecem que têm errado e que têm se desviado do caminho e que têm pecado de forma sazonal, mas têm pecado, têm desagradado a Deus. Ah, querido, você e eu temos o Espírito Santo, e no momento devocional e no momento em que nós estamos percorrendo esse caminho, no tabernáculo nós podemos desfrutar da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que foi prometido, é aquele que foi enviado para estar conosco, e ele é aquele que nos convence, é aquele que nos desperta, é aquele que nos conscientiza do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque fizemos o que não agrada a Deus. Da justiça porque a justiça que precisava ser exercida na minha vida, ou seja, pecou, tem que morrer. Há alguém que pagou o preço por mim, alguém que foi justo no meu lugar. E o juízo agora que era evidente na minha vida, a condenação, agora eu já estou livre por causa do sangue de Jesus Cristo. E o Espírito Santo aplica isso na minha vida e na sua vida todos os dias. Basta nos dispormos. Você está vendo a importância de nós termos o tempo devocional, querido? De nós não fazermos isso uma vez ou outra, mas de nós fazermos isso todos os dias. Porque todos os dias nos desviamos, todos os dias pensamos, falamos e fazemos coisas das quais nos arrependemos e precisamos de todos os dias passar pela bacia e precisamos ser lavados, ser purificados de todo pecado e de toda injustiça. Há uma outra forma de nós nos limparmos, de nós nos lavarmos, que é o papel de todo filho de Deus, que é o processo que se chama santificação. Sabe, querido, assim como a salvação ela é dinâmica, ela precisa ser desenvolvida dia após dia. A santificação, ela precisa ser também praticada e exercida todos os dias da minha vida, através das minhas escolhas. Lembra das mãos e dos pés? As mãos das obras e os pés dos passos e dos caminhos que eu tenho percorrido e tenho trilhado. Eu preciso de santificação. Há escolhas que eu faço todos os dias, há comportamentos que eu adoto todos os dias que têm deposto contra a glória e a santidade de Deus, que tem a capacidade de fazer com que o pó e a sujeira vão sendo acumulados na minha vida e nos meus pés. Por isso que eu preciso de me lavar, eu preciso de me purificar. É a santificação. A santificação é esse processo pelo qual eu diariamente me esvazio de mim e eu me encho de Deus. É exatamente isso que é santificação. Se eu pudesse de uma forma tão simplória definir a santificação, eu diria que é exatamente esse processo de esvaziamento de mim mesmo para o enchimento de Deus. Sabe, eu preciso estar... eu preciso ter menos de mim e eu preciso ter mais de Deus. Sabe, eu não quero me deter muito nesse assunto. Aliás, eu quero sugerir que, inclusive, você veja, eu vou deixar um vídeo aqui para que você tenha acesso a ele. Eu já tratei sobre esse assunto. O nome do título, o nome do vídeo é Tolerando o Intolerável. Existem muitas coisas na nossa vida. Um dia eu fui confrontado pelo próprio Deus que me disse assim, olha, você está tolerando coisas que não deveria tolerar e você está sendo intolerante com coisas que você deveria tolerar. Isso deu origem a esse vídeo, Tolerando o Intolerável, que se você não viu, eu queria sugerir que você visse, vai trazer muito conhecimento e muita riqueza para a sua vida também e vai te ajudar nesse processo de lavagem e de purificação pelo qual nós estamos passando. Dando sequência aqui, eu gostaria de ainda falar sobre uma outra forma de nós sermos lavados e purificados, que é através do perdão. O perdão, querido, o perdão é uma das maiores riquezas e uma das maiores preciosidades que você e eu temos acesso hoje. Ele é tão importante e tão rico que nenhum de nós temos o direito de negar o perdão a quem nos ofendeu. Porque se nos achamos no direito de negar o perdão a alguém que nos ofendeu, estamos dizendo que Deus também ele não tem a obrigação de nos perdoar.
porque nós não perdoamos. Aliás, quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos: Pai, assim como eu perdoo, perdoa. Então, perdão é algo que nós precisamos desfrutar todos os dias. Eu acredito que tanto quanto eu, você deva pecar todos os dias. Existe uma natureza pecaminosa dentro de nós que depõe contra, sabe? O apóstolo Paulo, ele fala: olha, o mal que não quero fazer, se faço, o bem que desejo fazer, se não faço, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Ou seja, existe uma inclinação, existe uma facilidade para escolhermos por aquilo que é errado. Por isso, todos os dias, quando nos propomos a desenvolver a nossa vida devocional, nós precisamos desfrutar do poder da cruz. Nós precisamos desfrutar do poder do perdão que vem de Jesus, que vem de Deus, inclusive naquilo que você não é capaz de perdoar, porque eu devo reconhecer também que há situações que nos magoam com tanta profundidade, com tanta seriedade, que nós temos imensa dificuldade de dizer eu perdoo, e aí é hora de você buscar em Deus esse perdão que você não tem para dar, porque o mesmo perdão que você se sente no direito de negar, Deus também pode te negar. Então, como nenhum de nós queremos ter o nosso perdão negado, nós também não podemos negar o perdão para absolutamente ninguém. E sabe, querido, para que a gente desfrute do perdão, nós precisamos passar inevitavelmente pelo caminho do arrependimento e da confissão. Não tem como experimentar o perdão sem se arrepender. O arrependimento, ele precisa preceder. É aquele momento de consciência, é aquele momento em que, sabe, caiu a ficha para os mais antigos. Caiu a ficha, eu fiz algo que magoou, eu fiz algo que maculou, eu fiz algo que foi prejudicial à minha família, ao reino de Deus, à sociedade, e eu preciso me arrepender disso, eu preciso trazer luz, eu preciso confessar. E a Bíblia diz, querido, que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Então, essa é uma outra forma de nós nos lavarmos, de nós nos purificarmos através do perdão. Eu estou falando sobre isso e estou me lembrando aqui da palavra que foi dada à igreja de Éfeso, uma igreja que havia cometido um pecado de ter abandonado o primeiro amor. Uma igreja que abandonou o primeiro amor. Existe um caminho proposto ali em Apocalipse que precisa ser percorrido por todos nós. Sabe, querido, se você, em algum momento da sua vida, você é despertado para o fato de que você fez algo que magoou alguém, algo que precisa de perdão, existe um caminho que foi proposto ali e que é exatamente esse caminho que eu quero propor para você aqui, que envolve 3 verbos. O primeiro dele é lembra-te. Quando Deus está pedindo para que João escreva uma carta à igreja de Éfeso, ele diz, olha, diz que para que haja perdão é preciso haver o percorrer desse caminho, ou seja, lembra-te. Segundo, arrepende-te. Terceira, volta à prática das primeiras obras. Ao pecado específico daquela igreja que havia abandonado o primeiro amor, Deus está dizendo, lembra-te. Existem coisas que você sabe tanto quanto eu, a gente se esforça tanto para esquecer, mas a gente sabe que aquilo que a gente fez e que depõe contra, a gente não esquece. O tempo não apaga. Uma pedra colocada em cima não apaga. Você sabe que se você magoou alguém, depois de 30 anos, se você encontrar essa pessoa, você sabe que você vai desviar o olhar, você vai passar do outro lado da calçada, se ela estiver do mesmo lado que você, porque você sabe que você deve. Então, lembra-te, sabe? Além de lembrar, arrepende-te. Arrepende, sabe? Derrama o seu coração diante de Deus, reconhece o teu erro. E por fim, volta à prática das primeiras obras. Volta a praticar aquilo que você praticava de bom, de edificante, de bem. Esse é o caminho proposto para a igreja e é o caminho que precisa ser percorrido por mim e por você também. E isso vem através de consciência. Amado, eu preciso ser despertado. Muitas vezes eu não tenho nem a capacidade de perceber o mal que eu causei. Sabe, a Bíblia nos fala de um homem
Davi. Davi havia cometido um dos pecados mais abomináveis, sabe? Ele havia traído a confiança de seu melhor amigo, ele havia tido relações íntimas com a esposa dele, ele havia colocado esse amigo na frente de batalha para ser morto, enfim. Meu Deus, quanta coisa! E por um momento Davi estava cego, Davi não tinha consciência, não havia sido despertado para o fato de que ele tinha feito algo tão comprometedor, tão pesado. Deus então envia o profeta Natan, e o profeta Natan foi o agente que trouxe despertamento, que trouxe consciência na vida de Davi. E se você tem dúvida do nível de quebrantamento e de contrição que Davi experimenta por causa da visita de Natan, eu sugiro que você leia o Salmo 51, que é o salmo que foi descrito no momento de quebrantamento em que Davi cai a consciência do que ele tinha feito, e ele escreve um salmo lindo que serve de inspiração para mim e para você que cometemos pecados hoje, que precisamos do arrependimento e precisamos do perdão de Deus também. Sabe, querido, eu espero que esse vídeo, eu espero que essa ministração, eu espero que essa semana, eu espero que a minha vida, espero que Deus levante alguns Natãs sobre a sua vida. Pessoas que lhe amam e que vão ser levantadas para despertar, para trazer consciência. Sabe, não para apontar o dedo no sentido de acusar, de dizer o que você fez, que se desviou do caminho. Não. O nosso desejo é de restauração, é de fazer com que você seja despertado para algo profundo que você fez, mas que tem jeito, tem remédio, tem reversão, tem como ser lavado, ser purificado de tudo isso. Sabe, querido, o próprio Davi é o nosso exemplo disso, porque Davi escreve o Salmo 51, Davi recebe o perdão do seu pecado, e lá no Novo Testamento, em Atos, Davi chega ao ponto de ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Mesmo você que tenha cometido pecados, que tenha deposto tanto contra a santidade, a glória de Deus, tanto quanto Davi, você pode se tornar o homem segundo o coração de Deus também, desde que você passe por esse momento de quebrantamento, de contrição, de arrependimento, de consciência. E às vezes Deus vai levantar um Natan para te despertar para isso, mas que você passe também por um momento de quebrantamento, de humilhação. Muitas vezes o caminho para ser percorrido, para ser lavado, para ser purificado é o caminho da humilhação. Você precisa ser humilhado, muitas vezes é preciso passar por isso. Jesus nos ensinou esse caminho. Eu comecei essa meditação falando do maior exemplo que Jesus nos deu de humildade, que foi lavar os pés dos seus discípulos. Sabe, querido, a palavra de Deus, ela é muito rica. Ela é extraordinária. O ano passado, durante o meu período devocional, Deus me despertou para 3 armas poderosas que nós temos e que podem nos ajudar a ser vitoriosos na vida. E eu me lembro perfeitamente que na época o Senhor me falou sobre o poder do nome de Jesus, o poder da presença de Jesus e o poder do sangue de Jesus Cristo. Sabe, querido, de uma forma que apontava para uma verdade que viria nos dias do Novo Testamento. Você deve lembrar tanto quanto eu acerca das 10 pragas no Egito, 10 pragas que visitou os egípcios e que não visitou o povo de Deus. Os israelitas, os hebreus que habitavam no Egito não foram visitados por aquelas pragas. E você deve lembrar, a última praga foi a morte dos primogênitos. E você vai lembrar que a condição para que o anjo da morte não entrasse na casa dos hebreus era de que fosse passado nas ombreiras das portas a marca do sangue, o sangue do sacrifício, o sangue do cordeiro precisava ser colocado na porta, e quando o anjo passasse, ele olhava o sangue, ele não poderia entrar. Foi exatamente por essa razão que os primogênitos dos hebreus não foram mortos, e dos egípcios todos foram mortos, inclusive o primogênito de Faraó. Mas eu estou contando tudo isso para você porque esse sangue aspergido sobre as ombreiras das portas da casa dos hebreus
Egito apontava para o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que agora já não é mais aspergido sobre os umbrais das portas, mas ele é aspergido sobre a minha fronte, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E dessa forma há um poder extraordinário no sangue de Jesus Cristo. E o anjo da morte, o anjo da enfermidade, o anjo da destruição não pode tocar na sua vida, porque existe uma marca, a marca do sangue sobre a tua vida. Querido, o sangue de Jesus, ele pode te purificar de todo pecado, ele pode te purificar de toda injustiça, ele pode te lavar e ele pode te capacitar a dar sequência nessa rota que a gente está junto percorrendo durante essa semana toda. Lembra? Ontem passamos pelo altar do sacrifício, hoje estamos passando pela bacia de bronze, e amanhã o meu convite é que entremos no santo lugar. E o santo lugar é o lugar onde estão a mesa dos pães, a menorá e o altar de incenso. E há verdades por trás de cada um desses utensílios que vão ser compartilhadas também por mim amanhã, depois e na sexta-feira, e que certamente serão de base e preparo para que entremos no Santíssimo Lugar no sábado e desfrutemos da presença de Deus. Sabe, querido, eu espero que de alguma forma tudo isso que eu compartilhei com você nesse dia sejam formas que você possa usar na sua vida devocional diária. Usar o sangue de Jesus, usar a santificação, usar a sua capacidade de escolha, de ação, de caminho que você vai trilhar. Fazer uso do perdão que lhe foi estendido através da cruz do Calvário. Essas são as formas de nos lavar, de nos purificar e de nos deixar preparados para realmente darmos sequência e entrarmos no santo lugar. Eu quero finalizar hoje orando pela sua vida, aproveitando o ambiente, a atmosfera, e vamos juntos pedir para que o sangue do Senhor nos lave, nos limpe, nos purifique e nos ensine dia a dia a colocarmos em prática essas verdades que temos aprendido. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer e te louvar a oportunidade que temos mais uma vez de estarmos juntos, expostos à Tua Palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade de ter passado pelo altar do sacrifício, de apresentar ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Hoje, continuamos a nossa marcha em direção ao Santíssimo Lugar e passamos pela bacia de bronze. Tomamos posse do perdão da cruz do Calvário. Tomamos posse da santificação, do quebrantamento, da contrição. Senhor, em nome de Jesus, fazemos uso do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. A Tua Palavra nos orienta. João diz isso. Essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. E o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça. Meu Deus, eu peço que cada pessoa que está exposta a esse ensino, nessa semana, hoje, Senhor, sejam lavadas, purificadas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. E dessa forma, Pai, estejamos preparados a entrar no santo lugar e desfrutar de uma intimidade ainda maior contigo, Pai. Que essas verdades sejam aprendidas não somente nessa semana, nesse dia, mas que faça parte da nossa vida todos os dias, quando nos propusermos a entrar no quarto e a falar em secreto com o Senhor, que certamente nos ouve. Pai, eu quero abençoar cada família, abençoar cada vida e pedir que o Senhor continue nos ajudando a percorrer esse caminho durante toda essa semana, de maneira que o Teu nome seja honrado e glorificado em nós e através de nós. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, não esquece de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas possa ter acesso a essa riqueza, esse banquete que o Senhor está dispondo para mim e para você nessa semana. Deus te abençoe e eu te vejo amanhã em nome de Jesus.